assim, ó, a última vez que eu vou reagir a esse negócio, tá? Não vou mais reagir, vou jogar LOL só. Tá? E sim, eu tô na cama aqui porque meu setup para as lives está sendo reformado. E então vou botar uma musiquinha de fundo. Uma musiquinha mais light, deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá. Deixa eu ver se... Não. Eu tô vendo aqui uma musiquinha pra botar de fundo aqui. Mas tá de boa. Então assim, ó. É bem. É bem louco o que tá acontecendo. Eu tô acompanhando essa treta toda, por sinal. Em todos os canais possíveis e imagináveis eu tô acompanhando. Então, não esperem muita novidade. Tô acompanhando pelo canal da Bianquinha, pelo canal do Yanni. Tô acompanhando bem. Tô acompanhando bem por todos os canais possíveis que eu posso acompanhar. Eu tô. Hoje a gente vai reagir aqui no canal de um parça aqui que tá na internet. Deixa eu ver aqui o nome do cara. O canal dele é do Jage. Então, tá meio que é o canal que eu tô acompanhando aqui. Então, e só pra vocês que eu tô aqui, ou que eu tô olhando pro lado aqui pra baixo, é o meu tablet, que é o meu segundo monitor. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tô mostrando vocês pra vocês mesmos. Que eu tô aqui tanto na Twitch quanto na Kik. Então, é o que eu olho pro lado às vezes, pra baixo às vezes, tá? Só pra dizer pra vocês que eu não tô olhando nada. Então, a gente vai falar hoje dessa treta louca aí, que tá dando o que falar. E, sem mais delongas, vamos reagir. Vamos reagir então. A partir desse momento, tudo que vocês vão presenciar será por conta de vocês em risco, e todas as informações e provas serão advindas do suposto Stalker, tal qual o roteiro que se passa no ponto de vista do mesmo. Tendo dito isso, bom vídeo. Em um certo ponto da vida dele, aquela garota está dizendo que estava sendo atacada pelo Dogola Chai. Mas isso foi em meados de 2020 ou 2021, sendo que o Dogola Chai não existia mais desde uma operação envolvendo a polícia brasileira e o Departamento de Segurança americano. Ele disse que estava sendo ameaçado e os seus moderadores fizeram uma campanha para ele aparecer no Fantástico. Fiquei curioso e decidi ir atrás para ver quem estava atacando essa garota. Pesquisei em todos os imageboards, revirei a Deep Web e não achei nenhuma palavra sobre ela e muito menos sobre Wades e ameaças. Nem sequer nos grupos de shitposting sabiam algo dessa garota. Então quem estava atacando?
Cheguei a uma comunidade de mids e lá citavam algo sobre ela, mas só falam seu primeiro nome, seu gênero, e pessoas dizendo que ela se passava por homens para enganar os gados, e algo muito interessante. Pessoas falando que eram amigos dela. Ele já fez parte de vários grupos, nos quais as pessoas tinham o mesmo objetivo: se tornarem influencers famosos. Mas o Haluka sempre causava algum tipo de confusão ou mal-estar nesses grupos. Existe até um vídeo bem antigo do Haluka no YouTube, aonde ele ainda usava o nome de Julie e jogava Minecraft. O sonho dele era ser um YouTuber disso, coisas que o Haluka supostamente fazia: mentia, manipulava, humilhava as pessoas, tinha surtos de raiva, se metia em relacionamentos que não terminavam bem e também difamava pessoas. Fazia ofensas pesadas e muitas vezes se tornavam brigas intermináveis. No Twitter dava para ver as coisas doentias e as brigas que ele se metia, como quando ele ofendeu uma garota de 13 ou 14 anos, que fez uma piada sobre se parecer com ele. E no próprio Twitter ele já expôs um YouTuber. A raiva do Haluka é desproporcional, a ponto dele começar uma vingança contra alguma pessoa que contrariou ele. E essa vingança se estender por muito tempo. Supostamente ele tinha o costume de fazer GF, que é um websexo no qual um bando de pervertidos fica gemendo e falando coisas depravadas um pro outro. E não se sabe se era com quem ele fazia isso. Haluka também tem problemas com impulsividade. Ele chegava até a se exibir com fotos sensuais e íntimas nas redes sociais, e depois se arrepende dessas atitudes. Em conversa com o Stalker, ele dizia que tinha tanta prática com o transtorno alimentar que ele conseguia fazer o ato de vomitar. Ou seja, GF, gozofone. Vamos lá, pessoal. Sem ao menos colocar o dedo na garganta. Esse transtorno vem dele ter sofrido bullying na adolescência, pois o chamavam de Essa é a Haluka? Caramba, cara. Sério? Nem parece. bolinho de arroz, por ela ser gordinha e branca. Ele também falou que já foi fazer um book coisa assim, e falarem que ele era uma garota bonita, porém era acima do peso. Haluka tem várias compulsões: alimentar, alcoólica, de inventar histórias, gravar pessoas, humilhar, acumular bichos em casa. Ele fez um vídeo dizendo que tinha uns 14 gatos ou quase isso. Ele pode ir para um caminho pior de usar drogas ou até atacar pessoas fisicamente. Como ele sofreu na adolescência, ele desenvolveu um mundo próprio que só existe na cabeça dele, e ele tem um modelo ideal de pessoas, algo que não condiz com a realidade. E quando ele se depara com o que é real, ele surta e não aceita a vida. Ele tem a mente de uma criança. É, isso eu percebi. Quando eu vi a live, a call dela com a Bianca, eu vi que é bem assim mesmo. Tipo, parece uma criança, mas nada ali, nada que. Deixa eu puxar aqui. Mas nada que a gente já não soubesse. Tipo, é um troço que a gente olha assim e vê. Toda vez que ela foi confrontada, ela surtou, ela ofendeu, ela brigou, entendeu? Não teve uma
uma explicação, ela não explicou, ela não falou, ela simplesmente partiu pra ofensa. Né? Pelo menos foi o que eu vi com a Bianchi. Deixa eu ver aqui que eu quero pegar a câmera. Então, tipo, ah, cacete. Eu tô falando ao vivo aqui porque eu quero botar a câmera aqui. Ah, aqui, pronto. Só que eu vou subir essa câmera pra ficar aqui. Eu vou diminuir ela um pouco pra vocês poderem ver. Pronto. Então ela vai ficar aqui em cima. Então assim, ó, toda vez que ela foi confrontada, eu não tô aparecendo. Que maravilha. A câmera deu errado. Toda vez que ela foi confrontada, ela partiu pro ataque. Ela não... Ah, foda-se, vou fazer de novo. Ela não se justificou. Tipo, ela sempre partiu pra... Porra, mano, a câmera tá osso hoje, hein? Tipo, a câmera tá osso hoje. Que merda. Tipo, ela tá sempre... Ela partiu pro ataque, ela não foi pra... Ela não se explicou, Bom, agora vocês vão poder ver. Então, vambora. O Stalker ficou desconfiado e achou rastros da vida pregressa do Haluka, e todas as pessoas que tiveram convívio com ele dizem a mesma coisa, que o Haluka mente muito e falavam mal do seu caráter. O Haluka pega histórias de fatos e mistura tudo criando algo totalmente maluco e sem nexo, e depois, ele mesmo se refuta, ou ele faz isso pelo transtorno tendo uma alucinação, delírio ou é tudo feito de propósito. Supostamente, ele também se mete em vários relacionamentos com praticamente qualquer pessoa e esses relacionamentos duram dias, no máximo algumas semanas, e logo depois essas pessoas são acusadas de algo. Ele flerta compulsivamente. Isso eu já percebi. Eu acompanho o Haluka faz um tempo. Isso eu já percebi. Mocota. Que ele sempre faz sempre o mesmo modus operandi. Foi assim com aqueles pedos lá do Discord. Foi assim com o velho, vai tarado. Foi assim com a senhorinha. Foi assim com o Jean. Agora com o Yanni. Então sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Então assim, ó, é bem sem nexo. Mas vamos lá. Novamente com qualquer um. Se olhar no Twitter dele, tem postagens sobre ex-namorados diferentes. O antigo servidor do Haluka, a Ilha Trap, virou um lugar muito controverso, pois rolava coisas estranhas. Era uma bagunça, não se sabe se rolava crimes, mas tinha muita coisa de pervertido. E dizem que tinha menores de idade lá, os moderadores não gostavam disso, então o Haluka trocou os mods e acabou com o servidor. Logo depois do expose do Mr. Peter, e fez aquele vídeo expondo homofóbicos no qual ele corta o vídeo todo, e em uma certa parte do expose perguntam se ele era a favor ou contra a pedofilia. Que perguntaram isso? Acho que agora vocês já sabem. Quando uma pessoa recebe ameaças, qual a primeira coisa que se deve fazer? Vá para uma delegacia. Primeira coisa que tem que fazer é um boletim de ocorrência. Foi ameaçado, delegacia. Mas, né? Vamos lá. Se vai até uma delegacia e registra um boletim de ocorrência, para assim proteger a própria vida dos seus familiares. Se ate quando perde um RG deve fazer um BQ. Por que não fazer quando recebe uma ameaça? Existia um grupo chamado a Elite Intelectual da Internet. Vocês devem conhecer esse grupo, são as pessoas que cometiam crimes envolvendo menores de idade, e teve aquela história do gato pegando fogo. Esse grupo ameaçava o Haluka e vários integrantes estavam no servidor dele.
tem vídeos dessas ameaças, que foi postado no YouTube. E o mesmo dizia que não iria fazer nenhuma denúncia porque eles iam pegar os dados e endereço dele. Estranho. Depois de um tempo, vários grupos de Telegram estavam expondo os dados do Haluka e ele se recusava terminantemente de ir em qualquer... Peraí. Estavam expondo os dados do Caraca, velho. Haluka e ele se recusava terminantemente de ir em qualquer delegacia. Um desses integrantes tinha vários arquivos envolvendo menores. Ele se gabava disso abertamente nas redes sociais e fazia isso achando que ia ficar impune sobre isso, né? Peraí, esse aí não é aquele cara do Discord que apareceu no Fantástico? Caramba. Nessa mesma época, o Haluka se meteu em um relacionamento com um tal de Fubiuki. Lembrem-se desse nome. É um rapaz que dizia ser rico, ser do sul do país e que morava no Nordeste, que era Taimo, rico, e falou tudo que o Haluka queria ouvir. Semanas depois, vocês também lembram dele, fazendo um vídeo chorando dizendo que foi o webcornão e que esse rapaz foi acusado de assediar menores de idade no servidor dele. O suposto stalker entrou na história nesse exato momento e Meu Deus, o que o Digo tá fazendo ali, cara? descobriu que o Fubiuki era um fake, usava dados falsos, fotos de outras pessoas, ele tinha vários perfis fakes e o stalker ajudou a desmascarar o namorado dele. O Fubiuki dizia se chamar Matthew Philip Finkler, nome que não existia no Brasil. Ai, a Haluka caiu no conto. Meu Deus. Ele falava que era da família Finkler que vivia viajando entre o sul e o nordeste, que não tinha família estruturada e que só tinha a avó. Os familiares mais próximos eram uma prima que dizia ser médica, e ele tinha duas primas pequenas. O ex-advogado do Haluka tentou descobrir aonde ele morava e a sua identidade, mas ele não conseguiu, e aquele vídeo vazado na qual ele e o Fubiuki discutem é a respeito disso. Era claro a raiva do advogado pelo Fubiuki, pois ele sabia que o rapaz era de caráter duvidoso. Meu Deus, até o Senzi entrou na história. Puta que pariu. Olha, Senzi, eu não te conheço, mas, pô, já te admiro. Sinceramente. Te admiro porque... Uhul. Aí você falou assim, Peraí, me diz uma coisa, Fubiuki viajou de avião para de Pernambuco até Porto Alegre? Aparentemente sim. Ué, então pede o CPF dele, não tem como viajar de avião sem documento. Não tem a possibilidade da tia dele ter preparado tudo? Não, segurança do aeroporto é absurda. Não aceita xerox, cópia autenticada nem nada. Aí está o furo da história, eu viajei de avião minha vida inteira. que não tem nada a ver comigo. Clicar no IP Grabber e acha que eu moro em favela agora. Ah, vai tomar no seu cu, né, Sense? Pelo amor de Deus, né, velho? Faça-me um favor, cara. Você tem 30 e poucos anos na cara. Tá aqui de palhaçada, velho. Pô, cara. Entendi. Por que você não prova que você é você? Ô Senzizão, velho, eu não tenho medo de você não, cara. Você pode não- botar medo nesses caras aí, velho. Mas em mim você não coloca, porque eu não devo nada a você, cara. Eu também não outra? devo nada a você. E outra também. Você, cara, você é patético, cara. Responda você- minha Cara, informação. você é minha ridículo, pergunta. cara. Como é que você pode. Mano, meu Deus, eu não sei nem Responda se eu minha posso falar pergunta. isso aqui, velho. Qual é a Fala. pergunta? Qual é a Fala. pergunta? Não, agora se vai ficar escondendo coisa, então é isso. Não, qual é a pergunta? Então sabe por quê que Responde. o que é complexo em você Ah, é que tudo seu, tudo é mentiroso. Tudo. tudo em mim é mentiroso. Tudo. Você disse que confiava em mim, isso é mentira, nunca confiou. Lógico que não. Mentira. Então, tudo seu é mentiroso, tudo. Claro, pra você é mentira. Eu não confio em você nem fudendo. Eu nunca confiei. Então, tudo seu é mentira, tudo. Ah, porque eu não confio em você, tudo é mentira agora. Tudo seu é mentiroso, tudo, não tem uma verdade. Tá, diga o que é mentiroso então. Tudo. Ué, já acabei de falar uma. Tudo o que, velho? Por que você não prova que você é você? Por quê? Por que eu tenho que provar algo pra você? Ah, então pronto, então você não Ah, existe. por que eu tenho que provar algo pra você? Fubiuki também dizia para todos que ele era considerado um gênio que se formou no ensino médio, mais cedo que todos os alunos porque ele é muito inteligente, tão inteligente que ele recebia
medalhas apenas por isso. Além de dizer que ganhava mais de 18 mil reais por mês, que era trader e que uma residência em Alphaville, bairro nobre de São Paulo. As fotos que ele mandava para o Haluka, todas mostram só do pescoço para baixo, e as fotos em que o rosto aparecia, na verdade eram de outras pessoas. A coisa começou a ficar macabra, porque o suposto stalker achou todas as informações dadas pelo Fubioki. A família do Sul que ele citou existe, mas aparenta não ter nenhuma relação com o rapaz. As fotos que ele usava eram de um outro rapaz do Nordeste, que não sabia nada sobre o assunto. Ele também achou alguém que batia com as características, um rapaz do Nordeste que tem prima e medica e é da região dele, porém não é ele. Se tratava de uma pessoa que roubava identidades. De quem era o FI que ele mostrou? O Fubioki, mesmo descoberto, mandou foto de outro rapaz dizendo que, dessa vez, a pessoa da imagem era ele, mas na verdade não era. Ele tentou usar a imagem de alguém diferente mais uma vez, e até o Kufi Regi ele se recusava a mostrar. O único Kufi que ele teria seria da prima, porque o Haluka nunca fazia expose do ex-namorado e nem toca no nome dele. Porém teve um problema. O ex-namorado supostamente ficava no servidor da Elite, aonde conteúdo com pornô era constantemente postado, e o pobre coitado dizia que chorava com aquilo. Então por que não saia de lá? O Fubioki também passava vairas para todos do servidor do Haluka, com o provável objetivo de pegar fotos íntimas e dados pessoais dos menores, como mostra isso em um vídeo no qual o IX, advogado do Haluka, estava sendo gravado por ele e pelos amigos, mas o amigo dele analisou o arquivo e viu que tinham varas nele. Haluka enterrou o assunto do assédio, colocando a culpa na vítima, e disse que iria banir quem o comentasse sobre o assunto, e todos ficaram indignados com isso. E dizem que eles mantêm contato até hoje, além de existirem twitters muito suspeitos que supostamente eram para o menor assediado, e não contente o Haluka queria atacar a pessoa que sofreu o assédio, para se vingar. Esse ex-namorado do Haluka, Atio Tio Jin, sabe dele? Vieram me falar desse Fubuki aí, cara, que ele deu em cima de uma criança no Discord que tinha tipo 12, 13 anos, chamada Maconha. Eu não sei quem é, tá ligado? Mas vieram falar aqui, a menina veio falar e tal. E cara, eu não sei o que pensar sobre isso, tá ligado? Porque eu não tenho informações, né? Mas vieram me falar sobre isso. Algum delegado específico pra eu passar pra ele aqui? É um nome específico ou pode ser pra qualquer delegado? Não, começa que o cara mente imagem, tá ligado? Se não me engano isso é crime, né? Eu não sei, se não me engano isso é crime. Que ele mente imagem, que ele, pô, tá ligado? Dá em cima de menor de idade no Discord mentindo idade, tá ligado? Falando que ele é de menor e tal. E faz as meninas mandar nude pra ele, tá ligado? E, mano, o cara, tipo, é um gordinho safado por trás de um computador sendo um predador sexual, tá ligado? Isso é bizarro, mano. Que, enfim, mandou nudes pra ele, os caralho, que ele mentia a imagem dele. E que a menina foi falar pro Haluka e o Haluka perdoou e voltou com o cara, né? E eu não tenho informação concreta disso, mas eu não duvido que isso tenha acontecido, tá ligado? Não duvido, não descarto a possibilidade, mano. Aquele cara era bizarro, tá ligado? Aquele cara era bizarro, mano. Papo reto que tu devia colar nele que nem chiclé, mano, tá ligado? Porque esse cara aí, mano, ele não é flor que se cheire, tá ligado? Ele é bizarro, esse maluco. Um privilegiado aqui. Antes de sumir e se afastar, esse Fubuki entrou em contato com, né? Numa conta fake, né? Onde tinha a conta do Haluka adicionada. Ou seja, o Fubuki voltou a ter contato com o Haluka. E ele foi falar com, né? Nessa conta fake e, tipo, sabe, todo plastificado, parecendo que tava compartilhando tela pro Haluka, tá ligado? E eu não sei, cara. Não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Aí colocou ele no lugar, falou assim, moleque, tá ligado? Rala, porque vai ficar feio pro teu lado, tá ligado? Tá, vai ficar feio pro teu lado, tu fez merda, tá ligado? Tu fez merda. Tá todo mundo no teu encalço, tá de volta, tá ligado? Então assim, tu some daqui.
cara sumiu, tá ligado? Muitas pessoas reclamaram dele, e até no passado, antes de conhecer o Haluka, ele já fazia isso. Eu achei rastros de outros grupos de Discord nos quais supostamente o Fubiuki entrava se passando por pessoas e assediava menores. Alguém que era ou é próximo ao Haluka contou toda a vida dele para o Fubiuki e outros problemáticos. Eles criaram um personagem que ia falar tudo o que o Haluka queria ouvir. Usaram fotos de alguém que parecia com o rapaz que ele era apaixonado no ensino médio, com exatamente os mesmos gostos do Haluka. Mas como ele chegou a dar o rápido próximo dele? Porque alguém facilitou isso? Bolaram um grande plano para ter nudes do Halas. E em um exato momento esse Fubiuki se empolgou e saiu contado para todo mundo coisas íntimas do Haluka, e se vangloriava disso. Em um exato momento, o Haluka estava fazendo uma chamada com o suposto S, e o Fubiuki na hora chamou ele no Discord para falar coisas aleatórias e perguntou pro Haluka: você estava fazendo chamada com alguém? E o Haluka negou, e até falou para o suposto stalker: estranho, né? Se isso não foi armado, alguém estava ajudando o Fubiuki a se livrar do stalker. O stalker gravou aquela história do suicídio falso e outra coisa sensíveis, para poder colocar o Haluka contra a parede. Ele não faz isso com todo mundo. Estava na hora de provar do próprio veneno e fazer o Haluka contar a verdade, porque ele estava dando pistas falsas, e ele mentia sobre o que estava acontecendo, e entregar o Fubiuki de bandeja, mas ele protegeu o rapaz. O Haluka pediu para o suposto stalker atacar umas pessoas que estariam fazendo raid no servidor dele e atacando o mesmo. Como ele não é idiota, foi atrás da informação e descobriu que as pessoas e que o Haluka pediu para atacar eram amigos da vítima e estavam acolhendo o garoto. Eu queria muito, assim, do fundo do meu coraçãozinho pacífico, queria muito mesmo ferrar com esse eu quero que ele vá tomar no cu. Eu não sei se dá pra fazer alguma coisa, mas a única Coraçãozinho pacífico. Tá bom. coisa que eu sei é que tem um servidor chamado... acho que é... eu consigo pegar o link dele. E esse que quer fazer exposed... ele tá lá, sabe? É lá que tá acontecendo o alvoroço, basicamente. Um garoto trans de 14 anos, só que, tipo, de trans não tem nada, porque ele fica gemendo com voz de LOL em cal, sabe? Então, bom, basicamente ele quer fazer um exposed falando que... Não, os outros caras tinham cara de... tudo de nerd. Olha a cara desse maluco, cara. Olha a cara de psicopata bandido. eu passo pano pra pedófilo, né? Que foi o Fubuki. Falando que o Fubuki assediou ele, sendo que não foi assédio aquela situação, porque assédio é quando você fala não e a pessoa continua insistindo, né? Aí vira assédio. Já no caso dele, ele puxou assuntos sexuais com o Fubuki e ele ficava falando que as coisas. Então, tipo, não teve ninguém sendo assediado ali, Eita! sabe? E o próprio grupo já falou que eles gostam de ficar dando em cima de pessoas de maior só pra poder fazer exposed, sabe? Tipo, a pessoa de maior tá lá de boa, eles vão lá e, tipo, fala assuntos sexuais com a pessoa. Aí se a pessoa, tipo, fala tá ligado? Eles vão lá, exposed, entendeu? Eu já tô preparando aqui umas causas, né? Eu não queria ter que fazer isso, né? Porque eu já tava gravando outros vídeos pro YouTube, já tava com outra cabeça, mas, cara, eu já tô vendo aqui as causas que eu fiz pra separar as coisas que ele fala, sabe? Porque apesar de... Eu sei que vou conseguir me defender disso, mas até dor de cabeça de ter que editar, ter que ir lá se pronunciar logo antes que vire uma bagunça, nossa, muito bosta, cara. Curiosos com a situação, ou seja, era uma tentativa de calar as vítimas. E se não bastasse isso, ele jogou a culpa do vírus no próprio advogado que o ajudava sem cobrar nada. Não fazia sentido. O que o ex-advogado iria ganhar hackeando a própria cliente? Fubiu. Ela jogou no cu do Senzi. Aí, Senzi, toma aí, toma essa. Foi fazer favor, tomou na bunda, hein. Até tu tá no meio da treta. O que falava para todas as pessoas as coisas íntimas do Haluka, e também ele deu um nome diferente para outras pessoas. Isso demonstra que ele poderia ser um criminoso usando identidade falsa, e para alguém usar um nome próprio falso.
Ou é um louco, ou tem algo a esconder. Tem um tweet antigo que o Haluka fala sobre sexo virtual e relacionamento abusivo. O Stalker colheu o depoimento e outras informações para levar à polícia, e armou uma situação para o Halas mostrar a sua verdadeira face. Ele sabia que as pistas estavam sumindo logo depois de serem mostradas para o Halas. E foi aí que ele notou uma coisa. Não só isso, ele descobriu onde o Fubiuk morava, e as suas redes sociais. Também descobriu o IP dele e o Fubiuk não é rico, ele morava em um lugar muito pobre e parecia uma favela. O Haluka jogou a culpa dos Daxin-Cha no Stalker, sem a menor prova disso, já que tal ato é falsa imputação de crime. Como ele não estava com paciência para babaquice, levou tudo o que descobriu a polícia, e um mês depois, o Haluka foi chamado para depor sobre tudo e talvez tenha mentido para a polícia, além de fazer vídeos se vitimizando. Aí é que tá. Se vitimizar é uma coisa, agora fazer o que tá... Meu Deus, cara, tá vindo mais e mais informação. Mais e mais informação, mas... Cara, que loucura, mano. O suposto Stalker notou uma coisa e criou umas hipóteses. Hipótese 1. O Halas tinha feito algo e os ataques eram uma vingança de pessoas lesadas por ele, e o mesmo estaria com medo dessas pessoas. Hipótese 2. Os ataques eram falsos para o mesmo poder ganhar fama na internet, já que ele era desesperado para ser um youtuber grande. Hipótese 3. Os ataques até poderiam ser verdadeiros, mas o mesmo tinha medo de expor as pessoas certas, pois elas também iriam expor o que tinham dele. Hipótese 4. O Halas era inocente e estava sendo traído por alguém próximo, por amigos que estariam traindo ele. Tem esse vídeo interessante, na qual o Halas tem uma história com um rapaz de 15 anos, que além de ser acusado falsamente por ele, talvez ele também tenha sofrido humilhação em grupo pelos amigos. Logo depois começou. Rapaz, bomba bom. Peraí. E além de ser acusado falsamente por ele, talvez ele também tenha sofrido humilhação em grupo pelos amigos. Espera um pouco. O Halas... Meu Deus. É, Haluka. A casa tá caindo, hein? Tá caindo muito rápido. Logo depois começaram a fazer Daxen dele em vários lugares e culparam o Stalker. Quem fez isso? E por que o Haluka aceitou essa narrativa? Parecia que alguém estava tentando impedir o Stalker e o Haluka de se falarem, pois ele está descobrindo tudo. Será que o Haluka inventou isso para poder transformar o Stalker em um criminoso e descredibilizar a sua palavra? Quando o suposto Stalker levava coisas à justiça, de alguma forma as coisas eram apagadas. E há um tempo atrás houve relatos de pessoas que tiveram problemas com o Haluka, que sofreram tentativas pesadas não podem ser mostradas no YouTube, mas tudo foi levado à polícia. Vocês acham o mesmo que o Stalker seria um criminoso se ele foi diretamente às autoridades e deu a sua cara a tapa para mostrar a sua inocência? Alguém ir na delegacia para denunciar algo que ele mesmo fazia? Isso não faz o menor sentido. O Haluka talvez sabia quem estava atacando ele, mas preferiu culpar o Stalker, e não é só isso faz meses que o suposto Stalker não falava com o Haluka, mas o Haluka falava dele. Ele arrumou encrenca com pessoas perigosas que podem ter os podres dele, e até hackeou o sistema da polícia para desmascarar o Haluka mostrando seu nome e general. Então o suposto Stalker achou um site bem obscuro na internet de vazamento de imagens íntimas de pessoas famosas na internet, e na seção de comentários falavam coisas interessantes sobre ele. O SS printou um pedaço do site, censurou os comentários, aonde chamam o Halas de pedofila desgraçada para ninguém saber da onde vir. No outro dia, nessa mesma sessão, os comentários foram apagados, perfis foram excluídos e não era mais possível usar VPN para acessar o site, ou seja, um administrador ou o próprio dono mudou as configurações. E para ele ficar sabendo disso no outro dia, é porque talvez ele teve ou tem contato direto ou indireto com o Halas. E vocês se lembram que o Halas falou que no dia que o fórum dos advogados foi hackeado, tentaram invadir a casa dele? Será coincidência? O suposto Stalker tentou achar o Dogola-chan para saber se eles estavam por trás disso e se eles ainda existiam. Ele não achou o Dogola,
mas achou algo muito pior em uma lista de links brasileiros. Na Deep Web, um fórum brasileiro que compartilhava imagens de menores, falava sobre o Haluka e os mesmos usuários apareceriam nesse site de vazamento de imagens íntimas. Coincidência? Vocês sabem como pedófilos atuam? Eles pegam documentos de terceiros, criam várias contas fakes, seduzem menores de idade, pegam as suas imagens íntimas de alguma forma ou de outra, e depois somem. Eles podem fazer chantagem, infectar o computador com um vírus, podem se meter em um romance com a pessoa, tem N maneiras, por isso nunca passem imagens íntimas para ninguém. Afinal, imagens íntimas e coisas sensíveis nas mãos de algumas pessoas vale dinheiro, mas depois esse dinheiro precisa ser lavado para ninguém desconfiar. Será que a intenção do ex-namorado do Haluka não era pegar imagens e vídeos íntimos e depois de sumir? Ia ser a vingança perfeita, ia quebrar o coração do Haluka e depois iria desmascarar ele com as fotos. Ia ser irrefutável. Ele não iria mais mentir o gênero, e essas fotos teriam um valor comercial grande no mercado negro e na Deep Web. E quando fossem procurar pelo Fubiuki, ninguém iria achar nada, só perfis de outras que não sabiam nada sobre a história. Mas os tocos. Cara, eles foram fundo. Eles foram muito fundos, nego. Praticamente acharam petróleo. Que cara, eu tô assustadíssimo com como esse pessoal cavou. Meu Deus. Cara, vocês não têm noção. Tipo, é a mesma coisa, os caras. Meu. Eu tô assustado, cara. Nossa. Colocou o Fubiuki na parede e bateu o desespero nesses monstros. Caralho, você é um caça-talentos de casos doentes. Eu sou caçador de monstros e eu tô muito feliz que você tá bem, que voltou a falar comigo. Vontade de te dar um abraço. Nossa. E o pior de tudo, essas pessoas poderiam pegar imagens de youtubers e de influencers e com isso, causar estrago na vida das pessoas, fazer chantagem e até a vender conteúdo sem eles descobrirem. Quando procurava pelo Dogola e por quem estaria vazando os dados do Haluka, o stalker acabou esbarrando com algo que poderia ser muito grande e isso deve ter causado pânico em algumas. Fórum tinha um perfil com o nome do Haluka compartilhando material de pedo e várias postagens sobre ele. O fórum na Deep Web, que envolve crianças, é feito por brasileiros e supostamente a dona do fórum é uma micro ou influencer. Caralho. Faz expose, tem um cabelo diferenciado, e é fã de anime, especialmente hentai. Se realmente for uma mulher, será que ela existe? Quando o Haluka sofria ataques, todos os lugares falavam dele, até nesse fórum. Será que tem youtubers e influencers envolvidos nisso? Caramba, maluco. Tão mexendo com coisa séria. Esse fato explicaria por que muitas pessoas ficaram com medo e começaram a brigar. O próprio Haluka contou em seu perfil no Twitter de meninas menores de idade que foram enganadas por Esses relatos vieram depois do vídeo no qual ele se diz web corno. E sabe qual o medo deles? Se um policial ou hacker ativista descobrir um grupo desse tipo, todos estão perdidos, porque ninguém passa pano para o que eles fazem. No vídeo que ele planejava o falso suicídio, ele combinou isso antes com os moderadores, tanto que ele fala só 5 pessoas sabem disso e ele diz que nunca mais vai falar Trala Jamie fazia porque os amigos incentivavam. E também no vídeo de quando foi chamado pela polícia, ele fala que pessoas que não tinham nada heavy se foderam por isso, se foderam porque eles estavam cometendo algum crime. Talvez o Haluka já andou ou anda com pessoas erradas. Depois que o Haluka colocou aquele vídeo expondo homofóbicos que fez sucesso, será que ele gostou disso e depois decidiu sempre se fazer de vítima para ganhar fama e falarem dele? O Kim, que foi preso e tinha contato com pessoas interessantes, fazia call com o Haluka segundo o próprio Kim. Mas vocês sabiam que o Daus, que foi preso pela polícia,
supostamente também tinha contato com o Haluka. E tinha outra pessoa, um tal de Chad, que o Haluka tinha contato tão próximo que sabia que Chad estava metido com lavagem de dinheiro, sabia dos crimes dele. Eles trocaram telefone e estavam marcando de sair. E o Coop citado na conversa, ele aparece nesse trecho, aonde os canais de opinião foram ameaçados e tentaram ser hackeados, como o canal do Azul foi e tentaram hackear o Kaneko, e isso foi feito no nome de um Chan, no qual eles não sabem nada sobre o acontecido, mesmo Chan que esteve em guerra contra esses grupos de Discord. Será que o Haluka se aliou a eles para atacar os canais de opinião? E existem rumores de que YouTubers foram ameaçados de terem seus dados vazados. Tem a teoria que talvez ele tenha feito parte de grupos com pessoas muito doentes e perigosas e hoje tem medo de coisas do passado dele virem à tona. Por isso ele grava tudo das pessoas para fazer chantagem e se proteger, ou será que tem outro motivo? Repararam? Cara, é loucura, maluco. Olhem no que o Haluka se meteu, cara. Agora, se isso é verdade ou não, bom, do King a gente sempre soube. Meu Deus, louco, que doideira. Que o Haluka tem 2 jogos favoritos, Molgeico Caça e Mad Father. Molgeico é um jogo com uma temática muito pesada sobre violência familiar e abuso, e Mad Father é uma obra de uma garota que tem um pai maníaco e pede ajuda com essa situação, mas ela acaba se tornando igual a ele com o tempo. Será isso uma maneira dele mostrar ao mundo o que estava acontecendo no seu interior? O Haluka é uma pessoa carente, que tem problemas com abuso, e ninguém o acolheu, por isso ele fala e faz essas coisas. Conta mentiras e faz maluquices para as pessoas o notarem, um comportamento autodestrutivo, que serve como pedido de socorro. Se somar isso com a esquizofrenia, ele é uma bomba relógio, podendo até se tornar um psicopata ou maníaco em um futuro próximo. Essa garota tem vários transtornos mentais, que provavelmente é genético, e como ele não se trata e, segundo fontes, ele ingere bebida alcoólica, isso agrava ainda mais o seu estado. O lugar dele é em uma clínica o mais cedo possível, antes que ela faça algo pior consigo mesma ou com outra pessoa. Olá pessoal, aqui é o suposto Stalker. Estou usando essa voz gerada por computador porque está muito barulho aqui e não estou a fim de gastar a minha voz. Vim esclarecer umas coisas. Eu não faço parte do Dogola e nunca fiz, nem de qualquer outro grupo que comete crimes. Eu não tolero as coisas que eles fazem. Eu não como plástico bolha. E não tenho 40 anos. E o Haluka não via problema nenhum em falar comigo, mas tentou manchar a minha imagem. Ele sempre teve um temperamento explosivo. No Twitter ele arrumou uma briga com uma garota que fez piada sobre se parecer com ele e não gostar disso. O Haluka nessa sequência chama a menor de vadia imunda e outras coisas pesadas, demonstrando um claro descontrole emocional. E essa sequência de palavras de baixo calão, eu não sei o que dizer sobre isso, mas foi baixaria pura. Essas ameaças estavam no YouTube, foram feitas por paneleiros de um grupo de Discord e mesmo tendo registro de tudo e pessoas falando para ele ir à polícia, ele não fazia boletim de ocorrência. As imagens estão borradas, mas em um ponto aparecem até armas sendo mostradas para ele como uma forma de intimidação. Vai rodar essa traveca. Peraí, logo vai rodar. Caralho, vamos apaziguar. Então, Haluka, se você excluir os vídeos, que você cita meu nome, e aquele vídeo que mostra o CPF, a gente prova. Ele não tem dinheiro pra pagar um advogado. Ô, Haluka, eu vou usar o mesmo vetor que eu mandei pro Marshall pra dar um tiro na sua cabeça. Pra comer esse seu cu aidético. Foi estuprado pelo próprio pai dele. Vai ser o Ratão e eu que vai te torar. Vai ser eu e o Ratão, mano. Nós vai te torar no meio, cara. Vai torar você na bala. Galera, por favor. Liga tu aí, Ratão. Mostra aí o que você tem pra poder fazer com esse viado de merda aí. Só uma balinha. Dá uma balinha pra essa bicha louca. Aí, Haluka, eu te falei que o skinhead ia te pegar? Vai te pegar, vai te pegar, cara. Teu número nós já tem. Tipo, a gente, eu já paguei uma passagem, eu vou sair daqui do Tocantins e eu vou pra Tem mais uma aqui guardada, mais um rifle. Viado do caralho. Seu bosta. Ó,
São José dos Campos tá marcado, Sorocaba tá marcado, só chega aí, cara, você tá perto. Rapaz, Campinas vai pegar fogo. Mano, todo mundo tá vendo que você é criança, cara. Tudo é criança, mano. Tudo piazada, cara. É piazada. Não é... É piazada, não dá nem pra levar a sério, cara. É os gordo da cadeira, velho. Pô, nós mata ele. Essa casa de traveco. 19, Raluquinha. Filha da puta do O caralho. cheiro de traveco, a casa dele só tem um cômodo. Ai, Marshall, que tu fez? Ó, me banir aí, mano. O que tu fez, eu me banir? Chamei a Aí, rapaziada pra te Raluquinha, o pegar, Marshall já caiu, viu? Tu vai ser o próximo, o DDD 19 tá fácil, cara. Fica esperto aí, seu traveco. No próprio Twitter ele fala sobre essas ameaças. Isso nunca foi segredo pra ninguém. Existiam grupos de memes nas quais falavam coisas expondo Raluca, como fotos de família, endereço e documentos, e um deles até falou do Digo. Tentaram imputar crime a ele. Esse Messias é um integrante de grupos de Discord. Ele compartilhava conteúdo problemático com menores naturalmente. Ele até tinha um driver disso e fazia piada como se fosse ficar impune dos seus crimes. E ele estava no servidor do Raluca. O conteúdo não pode ser mostrado no YouTube, mas envolve crianças no ato, algo bem pesado que só as autoridades tiveram acesso. Notaram que ele deu um nome para o advogado, mas recentemente ele se chamou de Cauê. Por que dar nome falso? Nesse vídeo ele gravava o advogado sem ele saber, enquanto falavam do Fubuki estar passando vírus para as pessoas do servidor dele. Olha isso, meu. Ele falava coisas horríveis do advogado. Posso, mas você precisa me garantir que não vai ver esses vídeos, porque eu tô na cal e ele vai saber que sou eu e ele é perigoso pra porra. Me mataria. Para mim, a ponto de me assustar e me deixar com medo dele fazer alguma coisa contra ele. E queria me passar coisas manipuladas para que eu pudesse fazer algo contra ele, coisa que não fiz. Ele difamava o advogado de uma forma doentia, que não vou mostrar aqui para preservar o mesmo. O que ele falava pelas costas foi desmentido publicamente, mas causou um estrago no seu emocional, deixando até pessoas preocupadas com ele. Ele dizia que o advogado poderia mandar alguém fazer algo contra a vida dele, como se fosse mandar um assassino dar um jeito no Raluca. Eu queria conversar com o advogado do Raluca sobre umas coisas, ir pessoalmente até o encontro dele e mostrar O Senzi? que eu não sou um monstro para poderemos descobrir quem estaria atacando o Raluca e também falar de umas coisas sensíveis. Mas ele não queria que esse encontro acontecesse. Raluca falou que o nome do Fubuki realmente era Matheus, mas ele não disse recentemente que era Cauê? Ele estava tentando descobrir junto comigo quem o Fubuki era de verdade, mas mudou de ideia rápido e me transformou em um vilão. Nessa conversa que tive com ele, o mesmo fala que não tem o costume de gravar calls, mas todo mundo sabe que ele faz isso. Por que ele se contradiz desse modo? Ele acha mesmo que eu iria acreditar em uma coisa que todo mundo sabe que ele faz? Olhem o que ele fala nesse trecho, que o menor tem inveja dele e outras coisas sem nexo, e queria dar um susto nele. Não duvido, eu queria dar um apavoro nele. Ele quer me foder faz tempo. Ele tem inveja de mim. Na semana que deu treta com ele, eu fui dar uma olhada nos TikToks dele. Era só vídeo chorando com uma música falando sobre inveja. A música falava algo do tipo: seus amigos são legais, você é mais feliz que eu, mais bonita, eu queria ser você, inveja, inveja. Ele dublando e a música chorando. Meu Deus. Óbvio que eu não ia fazer isso. Quem é tão idiota a ponto de fazer tal coisa? Ao invés disso, conversei normalmente com eles, e vi que a história era... Eu acho que sei quem foi a pessoa que conhece a gente. Tava em cal aí, meio que tentou te ligar e tal. Aí eu comecei a rir, meio que ele deu uma ameaçada em fazer algo pra tu. Aí eu parei de rir, fiquei meio sério e depois ele mandou ele tomar no cu. Ai, Hanuka, queria pedir desculpa, foi mal mesmo.
Não foi eu que bani sua conta nem nada. Desculpa te ligar. Meu amigo tava enchendo meu saco. Eu sei que tá banindo sua conta, infelizmente. É um amigo teu, tá ligado? A outra, apareceu um perfil fake que dizia quem estava atacando ele, sem nenhuma prova e mesmo assim ele aceitou a narrativa. Será que a situação foi armada para tentar enganar alguém? Se ele ameaçou alguém em meu nome, já te peço desculpas agora e saiba que eu não passo pano para ele. Ele também pediu para eu hackear pessoas que estavam comentando se o nome dele era Júlia. Eu obviamente não fiz isso, pois não seria ético. Nessa conversa é citada uma pessoa que teve uma história com o Haluka, e ele supostamente era menor de idade na época, o mesmo menor que aparece no tweet falando que estava atacando ele. Com Sim, certeza. pois é. Aí ele precisava falar com ele porque vocês dois tinham passado. Eu falei, beleza, eu vou entrar em contato com ele. Todos os teus vídeos no mesmo segundo. Com essas 24 simuladas. É o seguinte, eu quero o nome dela agora. Se você me esconder, você vai junto. Porque eu vou colocar no meu stories e vai 50 mil pessoas hatear o filho da puta que fez isso. Então ou você entrega ela pra mim, ou você vai junto. Pois é, mas o culpado disso não foi totalmente ela. Porque senão tá todo mundo junto. Todo mundo Tá, mas junto. ela sabe a verdade agora, nesse momento? Eu achei engraçado que fica falando por aí que meu nome é Júlia, né? Eu acho muito engraçado, porque, tipo, o argumento dele contra mim é falar meu dead name, que é outro crime expor dead name das pessoas. Ele ficava falando abertamente o teu dead name em call geral no nosso servidor. É, e ele tirou esse dead name do cu, né? Porque eu nunca falei pra ninguém que meu nome era Júlia. Seu nome não é Júlia? Não, meu nome não Caralho, é Júlia. velho. Como que meu nome é Júlia, Mano, cara? Júlia é nome feminino, cara. Exato, Qual que é o velho, sentido what the disso? fuck? Ele tirou Cara, o não nome faz do cu. sentido. Tá ligado? Tipo, O porra. argumento dele contra mim era um suposto dead name, que é outro crime. Ele tava respondendo um crime que ele cometeu contra mim com outro crime. Mas... Você tem noção que eu tava sendo atacado desde janeiro e eu parei de ser atacado fazem 2 meses que pararam de derrubar minhas contas do Instagram e etc. Agora que eu tava em paz, chegou um moleque de 13 anos falando que eu sou um monte de merda e um monte de retardados débil mentais acreditaram sem uma prova do que ele tava afirmando e foram lá e derrubaram a minha conta. Chorar não é o suficiente. Eu quero que alguém pague por isso. Eu quero saber quem é o responsável e ele vai pagar por isso. No próprio Twitter ele fala do ex-tiktoker que estaria hackeando ele, o mesmo citado na conversa em vídeo. Observem que alguns nomes de usuários são iguais nesses dois fóruns. E se alguém que já foi próximo do Haluka ou ainda é próximo faz parte desse tipo de grupo e está com medo de encarar a justiça? A ideia deles era tirar nudes do Haluka. Alguém estava obcecado em ter fotos íntimas dele, um ser humano bem doente e pervertido. O Haluka não teve contato só com o King, ele teve contato com outros, com o que foi preso e com um rapaz que estaria metido em lavagem de dinheiro. Não só isso, mas ele tinha o telefone do cara e eles estavam marcando de sair. Esse hacker teve um papel na história do Haluka e na briga com os canais de opinião. Inclusive, supostamente ele teria pedido para esse rapaz hackear o telefone do Digo e vazar dados dele, além de ter conversas com outros hackers. Conversas bem estranhas que mencionam o líder de uma panela do Discord. Nesses prints uma pessoa afirma que as brigas e todos os ataques que o Haluka sofria no servidor e fora dele não eram homofobia, mas sim algo pessoal, provavelmente motivado por vingança. E essa pessoa também dizia que ele sempre era passado para trás por seus administradores. Em Chans existiam rumores de que o Haluka fazia parte de... Todos os maus meninos frequentam a panela do Haluka, Hernani, nossa! Hernani, mama caixão. São todos maus meninos, esse meme surge do nada. Conversação dessas panelas, nossa senhora! panelas de Discord, algo que não foi comprovado. Falando em Chans, eles não atacaram canais de opinião nenhum, então quem mandava esses e-mails ameaçando os youtubers, ele agradeceu o poema que eu fiz pra ele, e também dizia que queria ficar mais próximo de mim no futuro. Esse cara era um amigo do Haluka, que estava postando no Chans coisas sobre ele, e o Haluka sabe quem é essa pessoa, mas preferiu me culpar. Aqui ele conta a história do que ele passava no ensino médio, reforçando que eles se conheciam.
Nesse tweet apagado ele chama um rapaz de pedófilo, rapaz que dizia que ia processar ele, mas até hoje não ouvi falar desse processo. Eu falei pra Haluca, eu falei, pô, mas tu foi assediada pelo seu Até a Bianquinha, rapaz. padrasto que você disse. Ela falou, me prova. E aqui tem uma prova. Print acusando o padrasto, essa é a conta da Haluca, ele mudou de nome, vou mandar aqui. Já massageou meu pescoço do nada. Disse que se tivesse minha idade faria de tudo pra ficar comigo. Ficava dando desculpa pra colocar a mão em mim, no meu joelho e por aí Foi a mesma história que eu escutei. Minha mãe sabe de tudo isso, sim, meu padrasto. Lembra que eu disse que tem um caderno do Star Wars, que se alguém achar que eu vou preso, então, é tudo desenhos matando ele. Eita porra. Quando eu mostrei pra minha mãe o print da conversa dele falando de sexo anal comigo, ele mentiu na minha cara. Descreditei a conversa, pelo menos a minha mãe acredita. Mas é aquilo, não faz porra nenhuma por causa de dinheiro. Na live da Bianquinha, quando ela lê uns prints no qual o Haluca diz que tem um caderno com vários desenhos dele matando o padrasto, eu me lembrei de uma cena do filme Psicopata Americano. A história fala de um homem com transtornos mentais muito sérios, acreditando que cometeu crimes, algo que só aconteceu na cabeça dele. No final do filme, a secretaria acha um caderno com desenhos doentios, algo tão pesado que ela chora quando vê. Se for parecido com isso, ele precisa de ajuda urgente. Ele já confessou pra mim que o pai dele tinha esquizofrenia, que ele fazia coisas pesadas com a família. E não só ele, a avó paterna também tinha problemas. A questão da esquizofrenia foi citado nessa live. Talvez o Haluca tenha medo de admitir que tem esse problema, pois ele não conseguiria escapar disso. Isso aí eu ouvi também. Várias vezes. Em várias lives. Não só na live da Bianquinha. Várias outras lives eu escutei. Então assim, não sei se é verdade, se é coisa que o Haluca falou, né? Bom, ele disse, né? Ela disse. Então. Mas eu quero levantar uma hipótese aqui. Ela já falou algumas vezes, não só pra mim, mas também pra outras pessoas que se aproximaram dela, que o pai dela, né, tinha esquizofrenia, né? Sim, então, genético isso. É genético. Às vezes ela herdou e ela não tá cuidando. E ela, como ela é autossuficiente, ela não precisa de nenhum tipo de ajuda médica e, bom... Agora vocês conhecem o Haluca, a sua calma. Tá? Então é isso. Você tem mais Até alguma lá, coisa pra você falar pra cala a galera? porra da sua boca. Quê? Espera sair Que o resultado da polícia, espera a polícia investigar. A sua vontade de desejar o bem para as pessoas que ele convive. Então, De verdade. Maluca, eu tô cansada. Aproveita aí o dinheiro e enfia tudo no seu cu, continua me difamando, fala a porra que você quiser. Tá bom? Foda-se, cara. Não... Sua educação exemplar, de dar inveja a qualquer britânico. David, Como eu claro dei que visibilidade pra tudo. ele. Você é não marmita de chupa incel. rola, amor. Quem chupa rola, Você é marmita de Xander. O seu respeito Pô, é a Fazenda? pelos outros. Como que você Ah, fez é? isso? A quem enfiou o dedo no cu dele e ainda enforcou ele, ficou com muito tesão pra você, não Eu enfiei fui o dedo no porque cu eu nem- dele. Isso? É uma fazenda, cara. Meu Deus. Essa galera. Mais uma acusação falsa. Inclusive, E todo o seu amor pelo próximo e pela humanidade. Não duvidaria, né? Você que é uma safada do cara, fica passando pano pra um monte de incel, ele cara. O cara sou chama uma de safada. puta e tu defendendo o cara, filha. eu Vai queria ser saber esperto, por que mano. você disse que eu sou uma safada. Baseado Porque em o quê? cara te chamou de puta e tava chupando a rola dele. Por que Eu não chupei será? a rola dele, não, Haluca. Eu nem dormi Não na cama com ele igual você. Dele. Tudo que o cara fala, você divulga como se fosse verdade. Não chupa a rola dele. Imagina Eu se divulgo igual eu chupasse, né? divulguei você. Você tá Imagina se chupasse. aqui. Eu não chupei a rola dele, não, Haluca. Quem ficou com pelo ele foi amor de você. E morou com Deus, ele primeiro. cara. Por E depois de todas essas coisas adoráveis que tivemos que ouvir, palavras tão bonitas que fazem bem para qualquer pessoa ouvir, especialmente antes de dormir, eu vou dar umas considerações finais. Eu fiz esse vídeo para contar a todos o motivo de eu ter ido à polícia, a história da Deep Web, e também tudo que passei com o Haluca. Eu precisava quebrar o silêncio, pois não dava mais. O Haluca errou feio com muitas pessoas, e também cometeu alguns crimes que poderiam levar ele para a prisão. Tudo seria evitado se lá no começo ele tivesse me escutado e parado com isso. Por que o Haluca me difamou na internet sem pensar nas consequências? Ele fez isso por vingança, pois eu contrariei ele e levei aquele namorado bizarro à polícia, pois aquele gordinho safado supostamente teve problemas com menores de idade.
Aquele pose que fiz lá atrás foi para tentar fazer as vítimas se manifestarem, mas ele conseguiu se vitimizar e fazer todos acreditarem nele. O Haluka foi chamado à polícia, não só pelo ex-namoradinho dele, mas também pelas ameaças que ele recebeu de grupos de Discord e o contato com outras pessoas criminosas. Como vocês viram nas conversas, ele até estava do meu lado durante um certo período, mas depois ele teve uma mudança drástica de comportamento e de posição. Tudo que mostrei foi levado a meses antes de eu fazer exposed e isso que estão vendo agora já foi investigado há mais de um ano. Até youtubers falaram mal de mim induzidos pelo Halas, e agora que ele foi desmascarado todos viram que eu estava certo. Além disso, ele se meteu com pessoas de índole duvidosa e não sei por que alguém em sã consciência faria isso, ele até foi ameaçado de tanta briga que ele arrumou. Tudo que sei é que boa parte desses ataques não passavam de algum tipo de vingança por algo que ele fez no passado. Com as inúmeras pessoas lesadas por ele fica difícil dizer se tem um único culpado por tudo isso. Essas coisas horríveis que eu achei e entreguei para as autoridades, eu me deparei com tudo investigando os possíveis agressores do Haluka. E até hoje eu duvido que alguns ataques sejam reais, se tratando dele não dá para confiar mais em nada do que diz. Eu tenho uma teoria de como esses criminosos se juntaram. Pode ser que eles conversavam entre si em alguns lugares obscuros e depois montaram uma rede para cometer esses atos, mas as coisas se escalaram e tudo acabou desmoronando, chamando a atenção do público e da justiça. Quando eu achava qualquer rastro ou prova eu levava imediatamente à polícia, mas por alguma razão as informações estavam vazando. E quem fazia isso? Como os dados sobre o andamento das investigações estavam vazando, será que alguém estava ajudando pessoas a escaparem? Cuidado com os dados que você fornece para as pessoas. Tem grupos especializados em fazer essas atrocidades e vocês não podem facilitar. E hoje, com o uso da inteligência artificial, vai ficar mais prático para eles criarem fakes para cometerem seus crimes. Será que tem pessoas famosas, influencers e até youtubers metidos com esses criminosos, e por isso tem tanta gente com medo diante dessa confusão toda? Esse vídeo que o Haluka supostamente está acessando do Dogola Chan e consumindo conteúdo problemático. Na época ele estava brigado comigo e ele usava a foto do Persona 5 na qual eu sou fã. Eu nunca tive ou tenho acesso ao Dogola Chan, pois tentei achar para levar à polícia e não consegui. Então como o Haluka teve acesso aos links? Será que alguém de dentro do Dogola passou para ele? Com as inúmeras provas apresentadas, o Haluka tem muito o que explicar. Mesmo que ele tenha um problema psicológico muito sério, as pessoas que têm contato com o Haluka e o incentivam a cometer atos criminosos também são cúmplices disso. Se ele é um incapaz, ele precisa ser internado em uma instituição para tratar ele, e evitar qualquer tipo de abuso por parte de terceiros, antes que ele se afunde mais. Essa garota tem vários transtornos mentais, que provavelmente é genético, e como ele não se trata e segundo fontes ele ingere bebida alcoólica, isso agrava ainda mais o seu estado. O lugar dele é em uma clínica o mais cedo possível, antes que ela faça algo pior consigo mesma ou com outra pessoa. O Haluka é uma pessoa carente, que tem problemas com abuso e ninguém o acolheu, por isso ele fala e faz essas coisas, conta mentiras e faz maluquices para as pessoas o notarem, um comportamento autodestrutivo que serve como pedido de socorro. Se somar isso com a esquizofrenia, ele é uma bomba relógio, podendo até se tornar um psicopata ou maníaco em um futuro próximo. E o Haluka precisa parar de se comportar como se fosse uma vilã de novela mexicana. A vida não é assim. Depois dessas várias ele vai viver? O que ele vai fazer da vida depois disso? É uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto, e eu fico triste com isso, espero muito que ele mude. E vocês notaram o que aconteceu? Muitas pessoas confessaram seus crimes, diante de milhões de testemunhas, e tudo isso ficou gravado. Não dá mais para nenhum de vocês esconder, agora é com a polícia, e tem investigações em curso. Lembrando que se vocês quiserem denunciar algo, antes de expor na internet tem que levar à polícia primeiro e só depois se deixarem expor tudo, pois o... Sim, né? Principalmente quando estão mexendo com coisa tão séria. Pede é sério. E é algo que, pelo amor de Deus, né? Tem gente grande envolvida. Pede jogo do bicho, não dá pra se meter. Tenho medo disso. Eu tenho medo de onde isso vai dar.
muita gente poderosa. A casa caiu mesmo. O criminoso pode se livrar das provas, como quebrar equipamento antes da chegada das autoridades. Agora vocês sabem de toda a verdade da história da Deep Web, e eu já estou cansado disso. Tudo me causou dano emocional. Quero dar um fim nessa história toda para eu voltar à minha vida normal. E um recado importante para todos vocês. Não cometam crimes, senão o Stalker vai te pegar. Eu vou ter que deletar aqui. A gente viu esse vídeo aí. E punk. Que eu falei, cara, jogo do bicho e pad é complicado. Porque é gente muito poderosa metida nisso. É gente muito poderosa. Então assim, tipo, a gente vê aí nos noticiários, a gente vê que quando pegam é porque deram bobeira. Então assim, gente, se você souber de alguma coisa, não vão pra internet, vão pra delegacia. E vão com certeza, porque não mexam com essa gente. Tá? Não passem pano, mas não mexam com essa gente. Tem bastante método de denúncia. Tem jeito de denunciar e vão pra cima. Gente. É tenso. Ainda mais que mexendo com isso. Dá medo? Dá. Expuseram coisas aí que não dá nem pra conversar. Então, gurizada, até amanhã. Esse vídeo foi pesado. Eu vou fazer uma pausa pro xixizinho aqui e já eu abro outra live. Um grande abraço e até daqui a pouquinho.